Você já deve ter ouvido falar a seguinte frase: mulheres sabem parir e bebês sabem nascer. Ai, como essa frase tem sido mal interpretada e mal utilizada muitas vezes, né? Claro, o seu corpo foi sim feito e preparado para parir, e o seu bebê deveria sim saber nascer. Acontece que nós temos aqui algumas questões da vida moderna que têm atrapalhado bastante essa movimentação. A gente precisa que o bebê desça pela sua pelve, certo? Você já deve ter me ouvido falar isso aqui inúmeras vezes. Nós temos ali um conjunto de ossos chamado bacia pélvica, né? Temos ali um assoalho pélvico, um conjunto de músculos passando ali, cobrindo todos esses ossos e segurando o seu útero, e dentro do seu útero nós temos o bebê. Acontece que, às vezes, esse neném não tem espaço para descer. E aí vem a famosa frase: o neném é grande demais, faltou espaço, você não vai ter dilatação. E muitas vezes isso poderia ser evitado. Então, partos difíceis, será que são eventos fatídicos, né? Por que os partos difíceis têm acontecido? Por que a gente tem tanta mulher falando que não teve passagem? E aí a grande questão é, será que o corpo da mulher não está preparado para o parto? Será que tem alguma coisa que dá para ser feita para a gente mudar isso? Gente, tem muitas coisas. Na verdade, a gente precisa entender que passar a gravidez inteira deitada no sofá, ou inclinada para frente o tempo inteiro, ou sentada em cima do seu cóccix, numa posição em que fecha a passagem, vai acarretar lá na frente num parto difícil, doloroso, e até mesmo que vai acabar numa cirurgia por conta da dificuldade da descida do bebê e da passagem do bebê. Isso acontece tanto na hora do trabalho de parto, mas também é uma construção durante a gravidez. Por isso eu tenho insistido tanto com vocês em ter uma boa hora durante a gravidez, e eu vou ficar repetindo isso aqui muitas vezes, até que você entenda que esse percurso, esse trajeto, ele é tão importante quanto o lugar que você quer chegar. Se você deseja ter um parto natural, um parto normal, que o neném saia pela via vaginal, você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo. Por pensar assim, o corpo da mulher sabe o que fazer, a gente pensa que não precisa de uma preparação, de uma aula de parto, de exercícios, de uma preparação para chegar nesse momento, mas a gente precisa sim, porque a vida moderna tá do tipo, eu prefiro ir dirigindo do que ir caminhando, eu prefiro ir pelo elevador do que pela escada. Agora há pouco estava fazendo uma live sobre isso. E eu vou ficar falando sobre isso com vocês, porque chega no momento final, ou chega lá na hora do parto, você não entende o que aconteceu, por que parou tudo, por que as coisas não evoluíram do jeito que eu queria, por que o parto foi difícil, por que foi tão doloroso. Sendo que a gente às vezes está cultivando inflamações no nosso corpo por meio do nosso tipo de alimentação, cultivando o sedentarismo pelo jeito que a gente vive a vida, pelos nossos hábitos de vida. E aí a gente exige que o corpo funcione super bem, né? Num momento crítico em que a gente precisa muito dele, e às vezes a gente não vai ter a resposta necessária. Então, o que tem sido a sua posição? Né? Eu vou esperar para ver o que vai acontecer, ou uma posição ativa? Não, eu vou correr atrás, eu vou me informar, eu vou buscar orientação, com quanto tempo de antecedência. Então, se você está me assistindo aqui agora e você conhece uma grávida que podia já estar se preparando, compartilha com ela essa informação, essa orientação, para acender uma luzinha. Não é assim, gente. Não é porque as mulheres estão botando filhos no mundo aí desde que o mundo é mundo que as coisas vão acontecer facilmente. A gente tem que sim conhecer a fisiologia do nosso corpo, a anatomia do nosso corpo, o que vai acontecer durante o trabalho de parto, a fisiologia do parto, o que vai acontecendo em cada fase. E não só isso, não saber só aqui na nossa cabeça, né? Mas praticar no nosso corpo.
né? Quais seriam as posições que fazem o melhor encaixe do bebê? Quais seriam as posições na hora do nosso trabalho de parto para que esse neném desça melhor pela pelve? Então, aquilo que eu já sempre venho falando aqui para vocês, né? Se você passou a sua gravidez inteira deitada no sofá, na hora do seu parto, você não vai querer levantar da maca. Você vai querer ficar deitada numa posição que talvez vai diminuir o espaço para o seu bebê passar. E aí, minha filha, não tem nada que faça esse neném sair lá de dentro, né? E as dores podem ser muito aumentadas por conta disso. Então, a minha luta contra, né, o sedentarismo, contra a vida moderna, contra a gente ficar aí deitada o tempo inteiro durante a gravidez é grande. Porque eu tenho que te convencer de que isso não é legal para você. A gente precisa favorecer que o seu corpo, que sabe parir, tenha condições para fazer o que precisa ser feito. E a gente precisa favorecer que o seu bebê, que sabe nascer, tenha condições de nascer. Se você não tem hábitos alimentares saudáveis e de repente desenvolve uma diabetes gestacional, a gente pode ter aí um crescimento, e a gente já falou sobre isso aqui em outros lugares, em outros momentos, mas a gente pode ter um crescimento muito grande do seu neném e ele se torna um neném gig, grande para a idade gestacional. O que a gente vai ter lá com 38, 39 semanas? Um bebê com a possibilidade de uma distócia cefalopélvica, um bebê que pode ficar com a cabeça grande demais para passar no canal de parto. Aí a gente vai precisar de uma indução. Tudo isso são consequências de decisões que a gente toma antes, lá antes de engravidar, no começo da nossa gestação. Então, partos difíceis, partos fatídicos não são só assim, aconteceu. Existiram fatores que nos levaram até ali, às vezes é uma consequência de escolhas que a gente foi fazendo ou deixando de fazer durante a gravidez. Por isso a minha proposta, né, de ter um método em que você vai colocando hábitos diferentes na sua vida aí diariamente, vai mudando tudo isso. E eu vou ficar insistindo nisso, com certeza, porque é o melhor para todas nós. Então, muitas mulheres com poucas informações, ela começa a processar e pensar assim, puxa vida, né? Se eu fizer um pouquinho, um mínimo por dia, eu já estou melhorando bastante tudo isso aqui. Então eu tive experiência da Ana Lobo, ela é inscrita aqui no YouTube, ela tem canal no YouTube também, e ela fez aí o depoimento dela falando, né, que era pedicure e ficava muitas horas por dia inclinada ali fazendo pés. E quando ela decidiu mudar, né, essa postura que ela adotava, a neném dela virou dentro da barriga, né? Então estava sentadinha e aí foi para a posição cefálica, uma posição mais favorável para nascer. Então, às vezes o neném não está tendo espaço para se mexer, para mudar de posicionamento por conta do seu posicionamento. A gente precisa pensar cientificamente, meninas. A gente tem que ter evidências científicas, a gente tem que ter uma mente aberta, pensar aí em posições, em posturas que vão favorecer o seu trabalho de parto, que vão favorecer o bem-estar na sua gravidez. Técnicas corporais como yoga, pilates, natação, vai favorecer e evitar ficar muito tempo na mesma posição. Sempre está mudando de posição, sempre está fazendo alguma coisa para melhorar aí a mobilidade pélvica. Vamos bater nessa tecla muitas vezes ainda, até que vocês entendam que é muito importante pensar nisso antes, tá? Quanto antes, melhor. E até a próxima.